Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Parasita das Bactérias. Hoje eu vou estar falando sobre mais um elemento tóxico. Eu falei já sobre o cloro e como eliminar, é um processo bem simples para eliminar o cloro do aquário. E hoje eu vou estar falando sobre a amônia. A amônia, o processo é um pouquinho mais complicado, mas a gente realiza também dentro do aquário. O processo de eliminação da amônia. E, na verdade, não eliminação, a gente transforma a amônia em outros compostos químicos menos agressivos para os peixes dentro do nosso aquário. E a primeira coisa que eu preciso falar é como que a amônia é produzida dentro do aquário, né? A amônia é produzida a partir principalmente das fezes dos animais e de compostos orgânicos que estão em decomposição dentro do aquário. Por exemplo, você joga uma ração no aquário e aquela ração vai se decompor, ela não foi comida por algum motivo e vai acabar se transformando em amônia em algum momento. E as fezes dos peixes também. As fezes dos peixes estão para amônia, assim como a nossa urina está para a ureia, por exemplo, ou as fezes das aves está para o ácido úrico, mais ou menos assim. E a gente tem aqui uma explicação, né, sobre a amônia. A gente inicialmente dá alimento para os peixes vão comer esse alimento, né, essa ração, vai sobrar, que vai virar amônia, né, essa sobra, e as fezes também possuem amônia também na sua composição. E essa amônia é extremamente tóxica para os peixes, então a gente precisa eliminá-la de alguma maneira. Uma maneira de eliminar a amônia é você não deixar ela acumular muito e fazer o que a gente chama de TPA, trocas parciais de água. A gente troca um percentual da água do aquário em uma certa frequência. Se o aquário não tem uma forma de eliminar a amônia naturalmente, você precisa tirar essa amônia a partir dessas TPAs, dessas trocas parciais de água. E aí você poderia fazer a TPA diariamente, por exemplo, como em aquários de peixe beta, por exemplo. Só que esse processo desestabiliza demais o aquário, né? Você ficar tirando água todo dia, por exemplo, do aquário, ou com uma frequência grande. E então, qual foi a forma que o ser humano encontrou para eliminar a amônia do aquário? Fazendo filtros que possuam bactérias que transformem essa amônia em outras substâncias menos tóxicas para os peixes. Por isso que todo aquário, praticamente todo aquário que você vê, se ele não for autociclante, por exemplo, ele vai ter uma bomba para fazer a água passar pelas bactérias, no caso, que transformam essa amônia em elementos menos tóxicos. Na natureza, a amônia é transformada, por exemplo, em nitrito, que já é um elemento menos tóxico para os peixes. E quem transforma essa amônia em nitrito são bactérias nitrossomonas. Mas, enfim, isso não é muito importante para a gente saber. Mas o nitrito continua sendo tóxico para os peixes, embora menos tóxico que a amônia. Então, a gente precisa transformar ele novamente. A gente transforma, a partir de bactérias também, esse nitrito em nitrato, que é menos tóxico que o nitrito, que é menos tóxico que a amônia. A bactéria que transforma o nitrito em nitrato é a bactéria Nitrobacter. Na natureza, a gente tem esse nitrato aqui formado na água, por exemplo, e você tem plantas ribeirinhas, por exemplo, que absorvem. Por exemplo, batata, por exemplo, é uma planta que absorve esse nitrato, entendeu? E vai virar alimento para algum outro animal e aí vai voltar a ser comido por algum outro animal. No caso, vários alimentos, várias rações são compostas por vegetais também. E aí o ciclo está formado, né? As plantas absorvem o nitrato, vira alimento e o peixe come de novo. Só que a gente não vai ter necessariamente planta no nosso aquário. E como fazer então para tirar esse nitrato que ainda é um elemento tóxico do aquário?
também a partir das TPAs, só que agora a TPA, como a gente está fazendo parte do ciclo do nitrogênio, isso aqui é chamado de ciclo do nitrogênio, né? Ciclo porque ele sempre vai e volta para o mesmo lugar, digamos assim, se a natureza estiver funcionando direitinho. A gente não completa o ciclo no aquário necessariamente. Se a gente não tiver planta, por exemplo, a gente não vai estar completando o ciclo. E aí o que a gente faz? A gente faz as trocas parciais, no caso, para estar tirando agora o nitrato. Só que o nitrato ele é menos tóxico que a amônia, então a gente poderia fazer essas trocas parciais em tempos maiores, por exemplo. E o que é feito normalmente em aquários de água doce, né? Aquários de água doce, as trocas parciais de água são feitas a cada uma semana normalmente, entendeu? 2 semanas, e para tirar o nitrato e para fazer outras coisas também. A gente, mais do que para tirar o nitrato, a gente faz também para tirar elementos de sujeira, né, que tem no filtro. Quem faz esse processo aqui da transformação de amônia em nitrato é o que a gente chama de filtro dentro do aquário, que é composto normalmente pela bomba de recarga, pela bomba de recalque, uma bomba que vai tirar a água do aquário, vai passar por alguns elementos que possuem essas bactérias e vai jogar de volta a água no aquário, né? E esse filtro é composto também por outras partes que também são fundamentais no filtro do aquário. Então a gente precisa, como eu estava falando, eliminar essa amônia. Na verdade, eliminar não, transformar essa amônia de amônia em nitrato no aquário. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com a utilização de filtro, como eu falei anteriormente. Então, basicamente, vai ser isso aqui. Todo aquário vai ter que ter um esquema desse. A princípio, para você não estar precisando fazer a TPA, né, com uma frequência muito alta. Você vai ter um filtro de bactérias, que tenha bactérias dentro dele, né? Na verdade, essa é a origem do nome do canal, né? Parede das Bactérias, porque a gente tem muito mais bactérias nesse filtro aí do que peixes no aquário. E a gente vai estar puxando essa água de alguma maneira, passando por um filtro de bactérias, e você tem aqui entrando a amônia, e saindo nitrato, digamos assim. Na verdade, esse é o que você precisa estar fazendo no teu aquário para você estar, digamos, estar com ele sadio, entendeu? Sem amônia aqui dentro. Você quer eliminar a amônia daqui de dentro e transformá-la em nitrato. Então, essa é a maneira. Agora, como que é esse filtro de bactérias? Isso que eu vou estar falando nos próximos vídeos. Como que ele é composto, entendeu? O que você usa nele para estar transformando essa amônia em nitrato, entendeu? A gente tem partes específicas nele. A gente vai estar vendo isso nos próximos vídeos. Então, galerinha, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um like, segue aí, aperta o sininho para quando tiver atualização de vídeo. Belezinha? Valeu!